Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 26 de março. Então, vamos às informações. Nessa edição, você vai ver que o Conselho Regional de Medicina notificou a Secretaria de Saúde de Pernambuco por conta da superlotação no Hospital da Restauração. Para a gente ter uma ideia, parentes e amigos de pacientes que não têm direito a acompanhantes ficam do lado de fora da unidade, muitas vezes sem receber notícias. Então a gente vai trazer todos os detalhes para você. Ao vivo com a gente tem Franklin Portugal e Joel Almeida. Franklin vai trazer todos os detalhes sobre uma ação dedicada à saúde da mulher que será realizada aqui em Caruaru. Olha que informação importante. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1, né? Muito bacana não só utilizar ali o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, mas como o mês inteiro, né? Fazendo menção e valorização aí ao público feminino, que é o que vai ter aqui amanhã na Estação Ferroviária. Uma programação aí a partir das 8 da manhã até o final da tarde, assim, com dança, com aulas de defesa pessoal e muitas outras opções aí para a mulherada acompanhar aqui gratuitamente na Estação Ferroviária, acompanhamento jurídico, também consultas médicas. A gente vai estar trazendo os detalhes daqui a pouco aqui no AB1. Almir. Muito bem, Franklin. Joel vai abrir o nosso consultório daqui a pouquinho para falar sobre a influenza. Muita gente apresentando os sintomas da gripe. É preciso muito cuidado com as crianças também. É no AB Saúde. Não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, para o Franklin, também para você que está junto da gente aqui no AB1. Hoje, quinta-feira, você já sabe, é dia do nosso consultório. Daqui a pouco eu vou conversar com um médico sobre influenza, uma doença, uma infecção no sistema respiratório que pode levar esse paciente a internamento e, se não for cuidado, se as pessoas não procurarem atendimento rápido, pode levar à morte, tá? Daqui a pouco a gente vai tirar todas as dúvidas. Você pode participar desse bate-papo, enviando sua pergunta. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Tá certo, Joel e Franklin, estamos juntos nessa edição. E aqui no AB1 a gente também vai falar sobre as demandas da comunidade, não é, pessoal? Os moradores do Petrópolis aqui em Caruaru estão muito preocupados e incomodados com a presença dos buracos. Então a gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1, que está começando agora. Onze horas mais 51 minutos, vamos juntos então ao vivo na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal o G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Aqui do lado apareceu aí o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E para começar, a gente vai dar aquela olhada para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí, nuvens mais pesadas e a previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim com muitas nuvens aqui na capital do Agreste. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura está marcando 29 graus e a mínima deve ficar na casa dos 21. Então a gente começa esse AB1 abrindo espaço para falar sobre os problemas da comunidade, porque no Petrópolis aqui em Caruaru uma reclamação geral é sobre a grande quantidade de buracos. Então a nossa equipe foi até lá para acompanhar esse problema bem de perto. Vamos ver? Estamos na rua Miguel de Sena, bairro Petrópolis. Ela é uma das ruas que dá acesso à Feira da Moda de Caruaru, mas aqui eles têm chamado a atenção. Moradores, comerciantes e condutores que passam por aqui reclamam da situação da rua. Os buracos têm prejudicado todo mundo. Só esse aqui, bem no meio da rua, tem mais de 2 anos, de acordo com os moradores. Perceba como mesmo os veículos grandes, como os caminhões, têm dificuldade de passar por ele. A prefeitura vem aqui, olha e vai embora. Ou seja, nós está esquecido. Miguel de Sena, Visconde de Pelotas e Pitombeira é triste. E nós passa muito caminhão pesado e já não presta, que é calçamento. As outras ruas são tudo asfaltadas, é a nossa. E nossos clientes não querem vir pegar mercadoria aqui por conta da dificuldade. Corta pneu, perde, porque se o cliente não vir, aí perde. Ou seja, ele procura prejuízo, com certeza. Já teve algum acidente? O cidadão faz 2 semanas que caiu da moto aqui,
o SAMU veio aqui, socorreu, mas nós somos esquecidos mesmo aqui. Na rua Visconde de Pelotas, uma transversal da Miguel de Sena, não há um, nem dois, mas são tantos buracos que eles tomaram parte da rua. Se você observar, o lado esquerdo de quem desce, ela é o único lugar que os carros pequenos passam. E quando o caminhão está encostado, estacionado, para descarregar ou carregar, os carros pequenos não têm acesso. Lamentavelmente, um cliente nosso deixou de nos comprar, por quê? Porque perdeu um pneu e porque ele foi obrigado a passar na parte dos buracos, perdeu esse pneu e ele não vem mais. Dá para perceber que aqui tem, né, o calçamento e tem asfalto, mas ele se desfez, né? Não, na verdade ele não se desfez. A Compesa veio fazer o conserto para o esgoto e não fez o remendo, não fez o asfalto, entende? Não fez o asfalto. É o que acontece. Está aqui essa buraqueira e está atrasando todas as distribuidoras que nós temos aqui. De uma forma geral. Para quem precisa dirigir todo dia pela localidade, diz que a suspensão e os pneus dos veículos sofrem. Nessa rua Miguel de Sena e essa aqui, tá um caos, muita buraqueira, corta pneu. Toda vez que a gente vem para aqui é uma dificuldade. O negócio tá sério, seríssimo aqui nessa rua. A gente vem com carro pesado, sai com carro pesado, corta pneu, quebra, aí é prejuízo, só prejuízo. Infelizmente, só prejuízo. Prejuízo, dor de cabeça, contratempo, é ruim, não é? Então vamos às respostas. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru disse que uma equipe esteve ali no local e que as manutenções necessárias estão programadas, atenção, hein, para acontecer a partir da próxima segunda-feira. Então a gente vai seguir acompanhando essa situação, a gente torce para que de fato as equipes cheguem aí no começo da semana que vem para começar a resolver esses problemas. Não são poucos, como a gente está vendo aí nas imagens, mas é preciso começar a resolver essa situação, não é? Nas vias, a extensão do problema é grande e a gente sabe que é preciso resolver de fato para facilitar a vida das pessoas, pedestres, motoristas, enfim, a gente vai seguir acompanhando. E agora tem o Momento WhatsApp. E graças a Deus tem problema resolvido. Primeiro, vamos relembrar. No último dia 17, a gente mostrou o vídeo que a dona Socorro Amaral mandou pra gente. Esse vídeo aí, ó, sobre esse buraco, lá na rua Napoleão Laureano, no Petrópolis, aqui em Caruaru também. Esse dia aí, ó, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que uma equipe iria ao local para realizar a manutenção necessária. Então a dona Socorro mandou um novo vídeo e a gente vai conferir agora. TV Asa Branca, passando aqui para agradecer, aqui é Socorro Amaral, serviço da Napoleão Laureano, com a São Cristóvão, serviço totalmente concluído. Obrigada a todos vocês. Ô, dona Socorro, que coisa boa, hein? Mas quem agradece é a gente, viu? Muito obrigado pela confiança no nosso jornalismo. A gente também agradece aos profissionais da Prefeitura, os servidores que foram lá para resolver a situação, enfim, devolver paz, tranquilidade aí para os moradores, a exemplo da dona Socorro Amaral. Tá aí, problema resolvido, carimbo na tela. E você também pode e deve participar do Momento WhatsApp. Você grava um vídeo, manda para a gente mostra aqui no AB1. Manda para o 99198-8212, porque a gente está sempre esperando. E vamos em frente com o seu AB1, porque o Conselho Regional de Medicina, pessoal, notificou a Secretaria de Saúde de Pernambuco por conta da superlotação lá no Hospital da Restauração. Parentes e amigos dos pacientes que não têm direito a acompanhantes, por exemplo, ficam do lado de fora e aí sofrem sem notícias e sem uma estrutura de apoio. Dá uma olhada. A denúncia é do Conselho Regional de Medicina, o CREMEP, que notificou a Secretaria Estadual de Saúde. Nessa fiscalização, o CREMEP constatou uma superlotação de 300%. 72 pacientes estão intubados, mas não estão na sala de UTI. Rosilene disse que a mãe dela, de 93 anos, sofreu um trauma na cabeça depois de cair da cama. Ela está no corredor, agora os médicos são excelentes, tudo mal que falta é só mais cuidado com os pacientes. Pago meus impostos em dia
Mas aí dentro tá um caos, porque eu não vejo melhora nenhuma aqui. Não vejo. Qual é o setor que sua mãe está? O que foi que ela teve? Trauma. Do lado que tá a minha mãe, o teto tá pingando e já caiu a lâmpada no chão, já caiu 3 pessoas, principalmente uma enfermeira que caiu. Tá um caos, tá muito lotado. Ana Patrícia é moradora do Cabo de Santo Agostinho. O marido dela foi socorrido depois de ser atendido num posto de saúde. Os médicos constataram que ele estava tendo um AVC, acidente vascular cerebral. Quando ele chegou aqui, ele já foi medicado, eles estão cuidando assim para evitar esse problema, esse derrame cerebral? No momento não. Não, porque até agora, se ele está passando por isso, até agora o que ele tomou foi dipirona injetável e tomando soro. Muitas pessoas que estão aqui têm medo de mostrar o rosto e prejudicar o atendimento do parente que está internado lá dentro. Por isso, gravaram entrevistas sem se identificar. Por conta de uma vaga que não conseguiram para ele no 7º andar, com direito a acompanhante. Então ele foi obrigado a ficar ali vendo isso tudo na sala vermelha. A sala vermelha está se colocando aqui, agora foram criadas a terceira sala vermelha. E fica aquela complicação até na hora da visita para identificar onde o paciente está. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, fez uma fiscalização no HR. Os vídeos e as fotos feitos pela equipe do CREMEP mostram pacientes amontoados em macas nos corredores. Os acompanhantes dormem em bancos e cadeiras, tudo improvisado. Nesta sala, os pacientes estão em camas, mas praticamente não há espaço entre elas. Todas essas fotos e vídeos foram feitos no térreo e no primeiro andar do hospital. Na quinta-feira, 19 de março, tinha cerca de 300% de ocupação do hospital, com diversas salas ocupando com o dobro da capacidade de pacientes do que deveria ocorrer normalmente. Os pacientes estavam assistidos, mas muitos pacientes também em corredores, devido a esse quadro de superlotação. A área externa do Hospital da Restauração é um retrato de um hospital antigo que pede socorro. Nós estivemos 2 dias no HR. No anexo, criado por causa da reforma que o governo está fazendo em alguns andares, os parentes dos pacientes reclamam da superlotação. O hospital ele enfrenta também um processo de reforma estrutural, com algumas salas principais, como as salas laranja, que elas são salas destinadas a pacientes semicríticos, estão fechadas pela reforma, então sobrecarregam outros setores. A gente entende que é difícil também fazer uma reforma, com salas operando, em uma unidade tão complexa como é o Hospital da Restauração, mas é um hospital referência que a gente tem que otimizar a assistência, e garantir uma assistência segura, de qualidade, e tenho certeza aí que esse trabalho vai ser encontrado aí com a união de forças. E segundo o diretor-geral do HR, as obras devem ser entregues em até 6 meses, mas não devem resolver a superlotação. Não há demora no atendimento. Nosso tempo de atendimento é extremamente baixo. O tempo médio de permanência na nossa emergência é de 1,4 dias. Todos os pacientes são atendidos adequadamente e tratados, mesmo aqueles que estão na emergência. Esse cenário de caos que está na emergência se deve sim à necessidade de reformas que estão acontecendo. Aos pacientes que estão na emergência, o desconforto ele existe, ainda mais pelas reformas necessárias na unidade. Neste momento, nós temos uma reforma do hospital sem a previsão de aumento da capacidade. Existe a previsão da construção de um prédio novo, anexo, onde haverá o aumento da capacidade, principalmente de leitos de terapia intensiva. E a gente vai seguir acompanhando essa situação do Hospital da Restauração também, não é? Uma unidade de referência para o estado inteiro. E vamos seguindo com o seu AB1. Agora a gente vai falar sobre a antecipação do 13º do INSS. É o repórter Franklin Portugal que está chegando aí para tirar muitas dúvidas de quem nos acompanha agora. Não é isso, Franklin? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1, Estamos aí no primeiro semestre, já há
essa chance, essa antecipação, muitas vezes as famílias podem ali passar por um aperto financeiro, né? Alguma situação que exige dinheiro e esse dinheiro está vindo por meio dessa antecipação do 13º. Claro, é bom que todo mundo haja pelo planejamento. E já que estamos falando aqui pela antecipação do 13º, a gente conversa com o advogado previdenciário André Ragni aqui conosco. Vamos explicar aqui quantas parcelas e a partir de que períodos aí as pessoas que têm direito vão estar recebendo. Boa tarde, André Ragni. Boa tarde, Frank, e boa tarde a todos que estão ligados no AB1. Pois é, o governo federal, desde a pandemia, vem trazendo essa antecipação do 13º salário e agora, por 6 anos consecutivos, mais uma vez, o decreto presidencial acaba trazendo de novo a antecipação do 13º, que serão em 2 parcelas. Essas parcelas serão pagas da seguinte forma: a primeira parcela na folha de pagamento de abril, né, que acontece no período entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda parcela será na folha de pagamento de maio, ou seja, acontece entre os dias 25 de maio e 8 de junho. Lembrando que essa antecipação é apenas uma antecipação e não é um novo benefício para aí os pensionistas e aposentados do INSS. Aí onde entra outra pergunta também, a dúvida, né? Em relação ao BPC Loas, quem recebe esses benefícios, como é que fica a situação dessas pessoas? Tem antecipação também? Como é que é? Não. O BPC Loas, é muito boa a sua pergunta, porque muita gente tem essa dúvida. Eu recebendo o BPC Loas, eu também tenho direito ao 13º salário do INSS? Não. Por quê? Porque o BPC Loas trata-se de um benefício assistencial e não previdenciário. Portanto, ele não tem previsão legal para receber esse benefício, só mesmo os segurados do INSS. Então a gente já sabe que serão em 2 parcelas, né? Em relação àquela pessoa que pode pensar, não quero receber agora, é uma antecipação, quero receber no período normal, que é o 2º semestre. E aí, como é que fica? É importante deixar claro que é de forma automática esse pagamento e não um pagamento que você vai requerer ao INSS. E você vai fazer um planejamento próprio, não. O INSS vai pagar dessas datas que eu acabei de falar nas folhas de abril e maio, portanto, você, se não quer receber agora, faz o planejamento. Acaba guardando esse dinheiro para que você possa usá-lo em tempo oportuno. E é importante deixar claro também a questão, né, dos golpes, né, Franklin? Porque existem muitos golpes hoje em dia, então o INSS não vai entrar em contato com você, né, com o usuário, com o beneficiário, para trazer à tona essa questão do adiantamento do 13º salário. Então fique muito atento, né? Se você quer saber tudo sobre essa questão do abono anual, que é esse 13º salário, você pode, de 3 formas, ter acesso a isso. Né? Primeiro, pelo aplicativo Meu INSS, onde você entra lá, baixando na loja de aplicativo do seu celular, e tem todas as informações sobre datas, sobre tudo que você precisa saber, e também pelo site do Meu INSS, entrando pela internet, e também pelo telefone 135, que é a central aí oficial do Instituto, onde você vai estar ali com o atendente tirando todas as suas dúvidas. O golpista vai tentar fazer a ligação direta, né? Vai tentar fazer a ligação direta e é muito importante deixar isso muito claro. O INSS não entra em contato com ninguém. O benefício, no caso, a antecipação do 13º salário, ela é automática e cairá de forma automática nas folhas de abril e maio. Muito obrigado pela participação de André Ragni aqui no AB1. Daqui a pouco a gente volta com outro tema, Almir. Franklin, muito obrigado por essas informações. A gente agradece ao nosso entrevistado também. Vamos seguindo. Porque começou essa semana o período de declaração do imposto de renda, a gente mostrou aqui no AB1, inclusive algumas instituições financeiras autorizam que o valor seja antecipado, mas claro, com juros, hein? E quem é que pode fazer isso? Como é que funciona? Vale para todos os contribuintes ou não? A Aline Mello foi em busca dessas respostas. Uma boa tarde para você, Aline. Pois é, Almi, boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Olha só, todo mundo está de olho na restituição do imposto de renda, mas o que poucas pessoas sabem é que tem como antecipar esse procedimento. Agora, claro, tem orientações importantes para isso. A gente está aqui com o economista Jardes Rodrigues, que vai trazer as orientações necessárias para a gente. Boa tarde, professor. Primeiro, o que é essa antecipação? Boa tarde a todos, paz e bem. Pois é, quando você faz a declaração do imposto de renda, no próprio sistema você já consegue saber se vai ter direito à restituição do imposto de renda.
pelo calendário oficial da Receita Federal, serão pagos em 4 lotes, a começar de 29 de maio e no final de cada mês subsequente. Então, quando você faz essa declaração, você tem um valor a receber. Algumas financeiras oferecem para você antecipar essa restituição, mas lógico que você vai pagar alguns juros por essa antecipação. E esses juros, como é que funciona? Olha, cada financeira ela vai ter uma tabela de juros. Eu recomendo você pesquisar bastante se realmente você estiver precisando desse dinheiro antes do dia 29 de maio, que já é a primeira restituição. Caso não, eu acredito que vale a pena você aguardar um pouco, até porque a própria Receita Federal, quando você faz a declaração pré-preenchida, 60% a Receita acredita que será paga até junho. Então vale a pena você aguardar para receber pela própria Receita Federal. E existem públicos prioritários nesse processo, né? Quem são? Isso, quem vai receber prioritariamente serão as pessoas com mais de 80 anos, seguida pelas pessoas com mais de 60 anos e aquele público que vai preencher a declaração, que ela já vem pré-preenchida quando você vai fazer a declaração. Por quê? O cruzamento de dados ele fica mais fácil. As pessoas que trabalham com o magistério, também os professores, têm direito a essa antecipação da restituição mais na frente. Para finalizar, é importante também ficar atento aos prazos que a gente tem. Quais seriam esses prazos? Isso, olha, a declaração você tem quase 2 meses para fazer e começou essa semana. Então, qual é a minha orientação? Fazer o quanto antes, porque você fazendo o quanto antes, você vai receber a restituição, caso você tenha direito, o quanto antes também. Perfeito, muito obrigada por suas informações. É isso, Almir, fica aqui essas orientações para a população, tomando cuidado também e ficando atento aos seus direitos. Volto com você. Perfeitamente, Aline. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem o AB Saúde para a gente falar sobre a influenza. Tem muita gente adoecendo nesse período do ano. Então, no nosso consultório, a gente vai falar sobre esse assunto. O seu AB1 volta já, 12h, 10 minutos agora. Estamos de volta para você, 12h, 12 minutos. Vamos até o Agreste Meridional para a gente ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí, ó, tempo fechadinho, chuva na Cidade das Flores, está vendo? Por lá o dia deve seguir assim, com pancadas de chuva à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando aí na tela, ó, 28 graus e a mínima deve ficar em torno dos 20. Friozinho lá em Garanhuns nesse momento, nessas imagens ao vivo, e a gente vai seguindo com o AB1. O tempo está assim, faz sol, faz chuva, por isso que a gente vai abrir o consultório agora para o AB Saúde. O tema de hoje é influenza, ou seja, vamos falar sobre a gripe. É preciso muito cuidado e Joel Almeida está ao vivo para a gente falar sobre esse assunto agora. Joel, boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1, no AB Saúde. De hoje a gente, como você disse, Almir, vai falar sobre influenza, a famosa gripe, né? A gente costuma ver que muita gente começa a gripar mais com essa mudança de clima, vê gente tossindo, espirrando em ônibus, no shopping se você vai, perto de você, às vezes em casa, enfim. A gente está aqui no consultório do Dr. André Muniz, que é clínico geral, vai falar sobre esse importante tema, que é a influenza. Por que é importante, doutor, falar sobre isso? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir, e a todos que nos acompanham no AB Saúde. É importante porque é uma doença que pode agravar com uma pneumonia e a chamada síndrome do desconforto respiratório do adulto e pode levar o paciente a ter uma internação, inclusive em UTI, e, se agravar muito, levar à morte. Doutor, eu convido o senhor agora e você que está acompanhando a gente nesse momento para assistir uma reportagem que a gente produziu sobre esse tema. Vamos ver então. O início dos sintomas costuma ser repentino. A febre, geralmente acima de 37,8 graus, vem acompanhada de tosse. Em seguida, aparecem dores musculares, dor de cabeça, coriza e cansaço intenso. A febre dura cerca de 3 dias. Mas a tosse e outros sintomas respiratórios podem permanecer por mais tempo. Com Dimitri foi assim.
Diagnosticado com H1N1 no início deste mês, ele começou a sentir febre alta, dores no corpo e uma tosse seca persistente. Com o passar dos dias, o mal-estar aumentou e surgiram dor de garganta e cansaço extremo. Após avaliação médica, veio a confirmação do diagnóstico. Durante o tratamento, ele precisou ficar isolado por alguns dias dentro do quarto. Um período de recuperação marcado pelo afastamento da escola, da rotina e do convívio com a família e amigos. Então, para mim foi um momento muito ruim, porque eu tive muita moleza no corpo, febre, tosse. A vontade era só de ficar de cama. Mas aí eu fui ao hospital e segui as orientações médicas com muito repouso, hidratação e uso de medicamentos para aliviar os sintomas. A transmissão da gripe acontece principalmente por gotículas liberadas ao tossir, espirrar ou falar, além do contato com superfícies contaminadas. Por isso, medidas simples fazem a diferença. Lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações e manter os ambientes ventilados. Francisco é estudante de comunicação social. Adoeceu há algumas semanas, após apresentar sintomas de virose. Ele acredita que contraiu a doença depois de ter contato com a namorada, que testou positivo para influenza. Mesmo sem confirmação oficial, o caso dele acende o alerta para a transmissão rápida de vírus respiratórios. Eu adoeci, eu acabei pegando influenza com a minha namorada, eu estava cuidando dela, imaginei que iria pegar também, aí comecei a me tratar, comecei tanto com medicina tradicional, né, lambedor, que é uma coisa bem regional, e vitamina C, xarope, expectorante, comecei a tomar para amenizar os danos que eu já imaginaria que viria a ter. Eu adoeci na terça-feira, foi quando eu tive os primeiros sintomas, acordei muito mal, acordei com a garganta fechada, bem irritada, dores no corpo, indisposição, dor de cabeça, eu não conseguia ver uma tela que eu ficava com enxaqueca. O tratamento, na maioria dos casos, é feito com repouso, boa alimentação e hidratação. Antibióticos não são indicados, já que a doença é causada por vírus. Em situações mais graves, o uso de antivirais pode ser recomendado por um médico. Grupos como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas têm maior risco de complicações, como pneumonia, e precisam de atenção redobrada. Informação e prevenção são essenciais. Ao apresentar sintomas, a orientação é procurar atendimento médico e evitar a transmissão para outras pessoas. Olha aí que importante ficar atento então aos sintomas, às formas de tratamento, se agravar, procurar uma emergência. A gente vai começar agora, né, o nosso bate-papo aqui. A gente tem a primeira pergunta da Rosana Almeida aqui de Caruaru, doutor. Ela pergunta: por que tem tantos casos de influenza atualmente? Rosana, agora no Carnaval houve uma transmissão maior de viroses, e dentre elas a influenza, o que elevou o número de casos, por ser uma doença de fácil transmissibilidade. Então, nós temos tido um aumento nas emergências de pacientes apresentando os sintomas gripais causados pela influenza. Luana Freire, de Santa Cruz do Capibaribe. O que fazer para se curar mais rápido da gripe? Em qualquer condição dessa de saúde, é importante que você tente manter uma boa hidratação, que você procure se alimentar adequadamente para que seu corpo possa reagir adequadamente a esse quadro infeccioso e estar atento aos sinais de agravamento, febre alta e cansaço, para que você busque a atenção médica justamente nesse momento, evitando deixar a doença progredir e só chegar no médico numa condição bem mais desfavorável. O doutor, ela perguntou aí sobre o que pode fazer para curar mais rápido. A gente vê essas receitas, né? Aquela receita de vó, um xaropezinho, resolve para tosse. Como é? Precisa comprar realmente um expectorante, fazer uso de medicações e aquele chazinho de gengibre, limão, funciona? Na verdade, assim, o aumento da vitamina C pode ajudar nesse momento de combate às infecções, mas é uma pequena contribuição. Mas uma medida que pode ajudar, sim, é você evitar o acúmulo de secreção nas vias aéreas, fazendo o que a gente chama de toalete nasal. Lavar as narinas com soro fisiológico vai evitar o acúmulo e vai ajudar na eliminação desse vírus mais rápido das suas vias aéreas, possibilitando que o sistema de defesa consiga agir a tempo de corrigir essa infecção, não deixando ela agravar ou invadir os pulmões e causar a pneumonia.
Nesse caso, por exemplo, dessa lavagem nasal, é interessante fazer com soro fisiológico gelado, morno, temperatura natural? Temperatura natural, sim, com certeza. Faz com aquela... A gente tem, né, nas farmácias vendendo aqueles equipamentos, parece uma mamadeirinha, pode fazer com uma injeçãozinha? Importante que você faça a lavagem. Pode ser, né, pode usar aquelas garrafinhas ou os sprays que também são vendidos para isso, ou uma seringa de 20 ml com o soro que você coloca ali. É um manuseio um pouco mais elaborado, mas pode ser sim, desde que você consiga fazer isso várias vezes ao dia para justamente não acumular secreção nas vias aéreas. Juliana Almeida, aqui de Caruaru, está perguntando com que frequência é necessário se vacinar contra a influenza? Algo super importante e que eu queria reforçar: você precisa atualizar o seu calendário vacinal se você está dentro dos grupos de risco, ou mesmo se você não está no grupo de risco, mas procurar no setor privado fazer essa vacinação. Impacta bastante, principalmente no não agravamento da gripe, passando por a pneumonia. Doutor, falando de gripe agora e dessa vacina, tem muita gente que diz assim, tomei a vacina, mas gripei. É bem isso ou não? Existe a reação vacinal, que normalmente pode acontecer de forma mais leve, mas justamente o sistema imunológico agindo e causando alguns sintomas leves. Às vezes, esses sintomas podem até ser muito similares à própria doença. Depende de como está o sistema imunológico daquela pessoa, mas, de fato, é importantíssimo não deixar de se vacinar. Doutor, vamos para a próxima pergunta. Erivânia Freire, de Santa Cruz do Capibaribe, está perguntando como evitar a transmissão da gripe. Bom, o Covid nos ensinou bastante isso, né? A gente usar máscara na medida que a gente apresenta sintomas, a lavagem das mãos com água ou com álcool, evitar as aglomerações, principalmente se você já está apresentando sintomas, e tomar as medidas que nós já falamos para os cuidados imediatos, para que você não saia prolongando essa doença sua e infectando outras pessoas. Ana Gomes, aqui de Caruaru, quanto tempo dura o ciclo da gripe? Em média, 48 a 72 horas, 2 ou 3 dias. Mas isso depende de pessoa para pessoa e depende também desse estado de imunidade de cada um. Então, pacientes idosos ou as crianças podem evoluir com quadros mais prolongados, principalmente se houver agravamento. Tem muita gente que usa, por exemplo, extrato de própolis de manhã, né? Um chazinho, compra vitamina C na farmácia. Tudo isso faz aumentar a imunidade e essa imunidade vai evitar a gripe ou você vai ter uma gripe menor? Vai ajudar no combate aos sintomas ou uma pequena melhora na imunidade, mas evitar realmente é bem difícil porque é um vírus de alta transmissibilidade. Então, o ideal é que a gente possa se proteger, se precaver, evitando ambientes muito fechados, tomando os devidos cuidados para que a gente não se exponha tanto a esse tipo de doença. Doutor, chegou mais uma pergunta aqui da pessoa que não quis se identificar. Ela está perguntando assim, por que muitos idosos, quando tomam a vacina, adoecem? Isso realmente cola com aquilo que eu estava dizendo, né? Parece muito. E aí, realmente é uma alergia? Realmente adoeceu por gripe? Uma reação? O vírus vacinal ele pode causar sintomas. Então, o paciente idoso, que às vezes já tem um sistema imunológico um pouco comprometido, os sintomas podem ser um pouquinho mais intensos, o que causa, às vezes, um certo temor no próprio idoso ou na família. Mas o benefício é muito maior do que o risco, então a vacina deve sim ser feita, principalmente nos grupos de risco. Existe uma diferença entre a influenza, a gripe, como a gente conhece, e o resfriado. Qual a diferença dos dois? A intensidade dos sintomas. O resfriado, você vai ter coriza, espirros, uma febre baixa, às vezes, é uma duração ali mais curta, 2 ou 3 dias, mas quando esses sintomas se intensificam, a febre persiste por mais dias, ou ela é mais alta, surge tosse, surge cansaço, então você está diante de uma gripe que pode ser realmente um agravamento por uma influenza ou por Covid, e isso realmente impactar bastante na sua condição de saúde. Quando a pessoa que está com gripe está lá em casa, né, fazendo todo esse tratamento, tomando cuidado, água, mas piorou os sintomas, qual é o sinal de alerta para procurar uma emergência? Febre alta e cansaço. Se você está apresentando isso e ainda não procurou ajuda médica, é hora de você ir buscar ajuda médica, porque isso pode fazer uma diferença enorme
do estabelecimento do diagnóstico, você está com pneumonia, e evitar que essa pneumonia faça uma progressão para síndrome do desconforto respiratório, que leva à UTI, que pode levar à morte. Doutor, muito obrigado pelas informações, por suas respostas aqui para o pessoal que mandou as perguntas. Dicas válidas. Vale então para você, né, que está assistindo a gente, procurar um médico com emergência quando piorar, né? Como o doutor André Muniz estava explicando aqui, teve febre e essa dificuldade, esse cansaço, correr para a emergência, porque pode ser sinal, inclusive, de uma coisa pior. Perfeito. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Hoje a gente conversou com o doutor André Muniz, ele é clínico geral, endocrinologista, falou sobre gripe, a famosa influenza. Só para a gente terminar aqui, a gente estava conversando antes do nosso bate-papo aqui ao vivo, o doutor estava explicando da etiqueta social. Você está com gripe, está com influenza, evita esse contato com outros grupos que precisam, né, ter esse cuidado maior, idosos, crianças, alguém que tem alguma outra doença, e também evite, por exemplo, ir para a igreja, ir para um show, ir para um aniversário, para evitar com que essa gripe ela se propague. Não é isso? Almir, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações, valeu pelo AB Saúde de hoje, um bom trabalho para você. Mas a gente vai seguir falando sobre saúde, pessoal, porque amanhã vai acontecer mais uma edição da Estação Mulher aqui em Caruaru, uma ação que oferece serviços gratuitos para o público feminino. Então, Franklin Portugal tem as informações e conta tudo pra gente, né, Franklin? É isso mesmo, Almir, de volta aqui no AB1 para falar, né, desse evento que chega à 8ª edição e que coroa esse mês de março, né, um mês voltado aí para a valorização da mulher. Eu converso agora com Hanna Miranda, secretária interina da Mulher aqui em Caruaru. Boa tarde, Hanna. Como será então o conjunto de ações aqui amanhã no Estação Mulher? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, né? O Estação Mulher, como você mencionou, está no 8º ano e é uma grande ação de cidadania voltada a toda a população caruaruense, onde a gente fecha esse mês tão representativo para a pasta da política pública para a mulher, que é o mês de março, onde durante esse mês a gente enalteceu, né, essa pasta e conseguiu aí falar cada vez mais sobre os direitos das mulheres. Então essa ação vai contar com todas as secretarias, é importante que a gente deixe, né, isso registrado, é uma ação promovida pela Secretaria da Mulher, mas é uma ação da Prefeitura, onde vamos ter diversas secretarias oferecendo seus serviços ao público e também a gente vai ter a nossa rede de enfrentamento aqui com as polícias e também vamos ter parceiros privados. Então, ao total, são quase 40 parceiros articulados que vão estar aqui prestando serviços diversos. É importante a população entender que é aberto ao público, não precisa de agendamento, né? Vamos estar aqui na estação, nesse lugar tão emblemático e central da nossa cidade, oferecendo esses serviços de 8 da manhã até as 17 horas. A gente já vê ali a tenda montada, mas além da tenda vai ter unidades móveis aqui também? Isso, nós vamos ter parceiros que vão estar fazendo atendimento dentro dessa tenda, mas ao percorrer da estação nós temos as unidades móveis e também a presença de várias ativações das marcas que vão estar ocupando esse espaço. Falando aqui de outras atividades, quais seriam essas outras atividades preenchendo a programação? Então, para além dos serviços e das ações voltadas à cidadania, a gente também vai ter toda uma programação cultural. Estaremos, né, no início dessa tenda com um caminhão-palco, onde durante o dia vamos ter atrações artísticas, grupos, né, de dança e também vamos estar fazendo um aulão de defesa pessoal. Qual a importância, então, de colocar para o público feminino de Caruaru todas essas ações aí nesse mês? Primeiro a gente reforça, né? Eu acho que é um mês muito emblemático para a gente estar trazendo, né, informação preventiva e educação sobre os direitos das mulheres. Lembrando que a gente trabalha isso na prefeitura o ano inteiro, mas o mês de março é um grande momento que a gente consegue, né, ter alcance maior dessa pauta. Então a gente vai estar divulgando os direitos das mulheres, mas volto a dizer, a ação é aberta para todo mundo, né, de Caruaru. Reforçando o horário, por favor, dos atendimentos. Então estaremos principalmente, né, com a maioria dos atendimentos pela parte da manhã e à tarde o grande momento vai ser de atração cultural, mas a gente também vai ter parceiros com prestação de serviço, né? Lembrando também que vamos ter parceiros do Estado, das secretarias estaduais que vão estar aqui ofertando esses serviços o dia todo, de 8 até as 17. Ok, muito obrigado pela participação aqui no AB1. Hanna Miranda conversando com a gente, volto com você, Almir.
Muito obrigado pelas informações, Franklin. Valeu, a gente agradece a entrevistada também. Vamos seguindo, porque a seguir a gente vai falar sobre alimentação seletiva. Assim, o que pode parecer birra da criançada pode ser um problema que precisa de ajuda profissional, hein? E ainda tem o AB Esporte. Hoje tem resenha no GE no Racha. A gente vai conhecer a turma do Racha dos Parças. 12h, 29 minutos. A gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 31 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito? Vamos ver como é que está a movimentação aqui em Caruaru. Essas são imagens ao vivo da rua Rui Limeira Rosal. A gente está vendo aí, no sentido dessas motocicletas, desse carro mais escuro, a gente tem ali o bairro Petrópolis, por exemplo, não é? Mas tem conexão também aí com Santa Rosa, com o Vassoural, uma área muito populosa aqui da cidade e com muitos pontos comerciais também, como a gente pode ver mais à esquerda do seu vídeo. É essa a movimentação nesse instante, nesse pedaço aqui da capital do Agreste. E agora a gente vai falar sobre alimentação seletiva, principalmente nas crianças, porque muitas vezes pode parecer assim birra para não comer determinado alimento, mas na verdade pode ser um problema em que a criança precisa de uma ajuda profissional para conseguir aceitar mais alimentos que tenham a nutrição necessária. Vamos ver? Quem vê o pequeno João assim comendo ovo à vontade, nem imagina que ele não conseguia comer nenhuma proteína. Não comia carne nem ovo. Ele tem seletividade alimentar e ainda faz acompanhamento para conseguir comer outros alimentos. O João, ele tinha teve um episódio de uma gripe que depois desse momento ele começou com uma seletividade mais severa, passou a não comer mais proteínas e aí foi preocupando a gente. A pediatra responsável por ele indicou a terapia alimentar, que até então a gente não conhecia esse trabalho, e aí a gente foi através de Tânia, conseguindo familiarizar ele com outros alimentos, principalmente com carne, ovos, frango, que ele não estava mais consumindo. Então, graças a esse trabalho também, ele foi conseguindo assim, comer, né? Realmente, de fato, que é o último estágio daqui da pirâmidezinha. E hoje em dia, ele está também no processo para se familiarizar com mais frutas, mais verduras, outros tipos de alimento. Ele faz terapia alimentar. Com o manejo da nutricionista, o paciente passa por um caminho que soma tocar, cheirar, tolerar e comer os alimentos. Aqui os pacientes interagem com os alimentos cozidos e crus, sentindo o cheiro, a textura e depois o gosto. Hoje, João está comendo todas as proteínas, mas ainda segue tentando comer frutas. Aqui, ele aprende a gostar brincando. Hoje, o que é que tu mais gosta de comer, assim, de tudo isso que eu falo? Banana, maçã, carne. Carne? Tu gosta de carne? Sim, carne só. E tu não comia carne? Não comia não. Agora eu como. É gostoso, né? Muito. Ah, que bacana. E hoje tu tá forte? Tô. Vai ficar mais fortão? Sim. Mas o que é que tu acha que tu comendo assim, ficando fortão, bonitão, tu parece com que super-herói? É o Sonic. O Sonic corre muito, né? Uhum. Na seletividade alimentar, a criança prefere alguns alimentos e rejeita outros. Isso deixa as refeições bem mais limitadas e pode causar diversos prejuízos à saúde, tanto agora quanto no futuro. Enquanto é criança, a gente vê uma dificuldade social muito grande, porque as mães ficam, eu não consigo, Tânia, levar para um restaurante, não consigo ir para um hotel, porque não come nada que tem ali, então fica muito restrito. E na questão da saúde, o comprometimento nutricional, porque não ingere as vitaminas, os minerais que de fato precisaria, né? E ali vai se tornando um hábito. Ter paladares doces, só querer as coisas doces, muito restrita às opções do dia a dia, aí acaba que a questão da imunidade fica comprometida, se torna um adulto com maus hábitos alimentares também, porque acaba que não teve o costume de comer desde a sua infância um alimento saudável. E ali a gente vai cada vez mais complicando, fora o que muitas vezes deixa até de comer o que já comia, por abusar, por não ter outras opções.
sabe? Ele fica muito restrito a uma ou duas opções apenas. Tem pacientes que chegam aqui com seletividade leve, mas tem pacientes que chegam com seletividade muito alta. Para você ter uma noção, chega um paciente essa semana que ele só come 3 grupos alimentares. 3 itens alimentares. Um todinho, uma batatinha frita e uma bolacha Maria, apenas isso. Isso aqui é o café da manhã, o almoço e a janta da criança. Então, para você ter noção quanto pode comprometer a saúde mais na frente dessa criança, né? Esta nutricionista explica que a seletividade alimentar pode estar associada a crianças autistas, mas pessoas sem nenhuma neurodivergência apresentam uma boa fatia dos atendimentos. Ela reforça: rejeitar alimentos pode acontecer por diversos motivos, mas é necessário procurar ajuda. Quando eu percebo que a criança tem a seletividade alimentar, ela vem aqui para a cozinha terapêutica e a gente faz a terapia alimentar com aquela criança. Lembrando que são sempre acompanhamentos individuais. Para cada criança, a gente tratar da forma que precisa, individualizada. Então, ela vem para cá, a gente faz um trabalho de interagir com o alimento, de se aproximar, porque tem criança que não chega perto, tem nojo de tocar no alimento. Se ela tem esse receio, imagine levar para a boca, né? Para a gente ir gerando uma confiança, uma curiosidade naquela criança e ela começar a entender que o alimento não é algo ruim, que ela pode aceitar o alimento de uma forma mais leve. Então, na terapia, a gente traz essa criança para a sala, fica com ela aqui por volta de 30 a 40 minutos e eu vou desenvolvendo toda a técnica, ajudando para que ela aceite esses alimentos recusados. Muito bem, ficam as dicas então e a gente vai seguindo, a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Olha aí, ó. Pesqueira, hein? No Agreste, mínima de 21, máxima de 28 graus. Belém de Maria, lá na zona da Mata Sul, 21 graus a mínima, 27 graus a máxima. E Custódia, no Sertão, ó, mínima de 21 e máxima de 32 graus. E aí agora a gente vai para o AB Esporte. Vamos juntos então, porque a gente vai falar sobre os desafios dos times da nossa região na Série D do Campeonato Brasileiro. Matheus Antunes está chegando com todos os detalhes agora. Matheus, uma boa tarde para você e conte, meu amigo, essa competição não começa logo por quê, Mateuzinho? Oi, Almir, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, não começa porque só foi ontem que a CBF divulgou finalmente a tabela da 4ª divisão e já sabemos como vai ser o início dos times aqui do Agreste, do Central e do Maguari. Está aqui na tela. Olha, a estreia do Central vai ser fora de casa contra a equipe do Laguna, aquela equipe vegana que enfrentou inclusive o Maguari na Copa do Brasil, lá no Frasqueirão, em Natal, no domingo, dia 5/4. Já o Maguari estreia no sábado, um dia antes, contra o ABC, um dos candidatos, não só ao acesso, né, ao ABC, mas ao título também da 4ª divisão. Depois o Central, voltando aqui para Patativa. Central e América, também jogo duríssimo, o América foi campeão potiguar esse ano. Central depois joga contra o Souza, também no Lacerdão. E o Maguari, Souza contra o Maguari, no dia 12/4, às 16 horas. E no domingo, 19/4, 16 horas também, Maguari e Laguna, esse jogo também lá no Artuzão. É um bom início, na verdade, de campeonato, com adversários muito competitivos. A gente já comentava que esse grupo do Central e do Maguari é se não o grupo da morte, o grupo mais difícil, é um dos mais difíceis e a gente deseja sorte para as nossas equipes, Almir. Exatamente. Sorte, muitas emoções, hein? A gente está aguardando o começo aí da competição. Agora a gente vai curtir a resenha da turma do GE no Racha, né, Matheus? Exatamente, Almir. Hoje é um episódio muito especial com uma turma arretada, engraçada, que é o povo do Racha dos Passas. Uma pelada que tem hino, tem mascote, uma variedade de frutas que eu mesmo aproveitei, uma variedade de uniformes. Ave Maria, bom demais, viu? Bora agora então conferir o Racha dos Passas. E aí, DJ, solta o hino do melhor da cidade. Vem pro Racha dos Passa, o melhor da cidade. O lema é transparência, respeito e amizade. Só tem camisa 10, bola murcha que não anda. Na raça sempre dá, só o carrinho na lama. Tá começando mais um episódio de GE no Racha. A gente tá falando diretamente aqui da Arena Ceciliano, com uma turma hoje, muita gente boa, muito amigo, que tem muita disposição para acordar cedo, 6h30 da manhã para bater uma bolinha num sábado. Essa é a turma Racha dos Passas! O GE no Racha! O GE no Racha! O GE no Racha!
Olha, os dias de glória chegaram. Rajinha hoje. Vê a fartura. É banana, é laranja, é melão, tem melancia, tem bolo, tem variedade. Aproveitar o que o Gé no Racha tem o melhor a me oferecer. É uma banana! Mas o que eu ia conversar hoje é que aqui é fartura, né? O povo chega, pode comer banana, laranja, é a variedade que são. Tá à vontade aí para se energizar antes, né? Entrar preparado para o combate. Um combate amigável. Que hoje tá bom, só porque tem gravação. Tem que ter gravação todo sábado aqui, porque não tem esse café não. Só tem porque vocês chegaram aqui. É só melancia e laranja, parecendo limão. A minha pergunta é, por que o Smurf é o mascote do Racha? Ah, porque tem um jogador da gente, Rani, que ele conseguiu achar uma chuteira azul clara da cor do Smurf. E aí a gente pegou e botou o apelido dele, inclusive botou o mascote do Racha, o Smurf. Pra modernizar também até a música brega funk, o hino do Racha. É, o hino da gente, desde o começo tem esse hino aí e já tá, pode botar aí qualquer aplicativo de música, tem Racha dos Pássaros, ele toca aí. E aí, DJ, solta o hino do melhor da cidade. Vem pro Racha dos Passa, o melhor da cidade. O lema é transparência, respeito e amizade. Ser artilheiro do Racha, não segura mais não, esse time invicto. Assim esperando terminar invicto, né? E os goleiros ajudam, deixa a gente fazer os gols e fica mais fácil. E explica a comemoração lá. Só tá quente, tem que ver a hora, pô. A gente participava do outro Racha, aí a gente percebeu que estava muito centralizada a direção. Aí sentamos, conversamos, vamos observar que vamos distribuir as tarefas. E se for distribuindo, foi dando certo. Pra você ter ideia, hoje a gente tem todo ano uma confra que é extraordinária, a gente tem o bloco no pré-carnaval, a gente tem no São João também. Porque a gente está assim, colocando a família junto, principalmente. Era goleiro, nas horas vagas era dançarino, é verdade isso? Isso. Muito bem. E é melhor, agarrando ou dançando? Agarrando. Não sei que milagre ele tá aqui hoje. Porque ela pegou ele bebendo essa semana, raspou a cabeça dele. Eu fiquei sabendo que você é dominado por mulher. Viva sempre as amigas. Beijo. A mulher ligou, foi? Acabou. Substituição, obrigado aí. Não dá mais não. Me machuquei. Mentiroso. Abria. Não, é. A mulher chamou. Acabou. Pode confessar, não, cara. não, realmente me machuquei. Vou deixar o próximo aí pra não atrapalhar o futebol. É mentira, né? Um abraço pra você, viu? Ele vai pra casa. Deixa ele jogar no próximo, pelo menos um racha completo. Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Falta cabelo, mas futebol não falta. Não, futebol não falta não. Aqui é. Chegou atrasado e se machucou antes de começar o jogo. Pra você ver como é a vida, né? Pisei aqui no buraco, não tinha nem jogado ainda. Já me machuquei aqui, mas aqui tá meu fisioterapeuta. Ô fisioterapeuta, qual é a definição aí? Foi o quê? Ele teve um entorse aí, grau 1, viu? Oh, tá fora do racha hoje. Fora do racha. Ele já não queria vir mesmo, mas ele fez isso agora. E outra, ó, hoje é sábado, é bandeira 2. Partiu, bateu, acabou! Rapaz, disseram que esse bolo era de aniversário de uma pessoa, mas na verdade tem outro significado, né? Na verdade a gente pediu que Diogo Menezes providenciasse o bolo. E aí ele trouxe um bolo que é o chá revelação. Só pode. Um negócio desse é menino ou menina? Eu acho que é menino. Pela cor é menino, né? Davi Liz, pegou pra vocês. Meu amigo, estávamos aguardando esse momento inusitado. Por favor, vai dançar pra gente.
Vou, agora. Vou deixar o espaço para você, dar o show. Como é bom, viu? E esse foi mais um episódio GE no Racha, com uma galera muito divertida. Olha, teve dança, teve bolo de chá revelação, teve tudo do bom e do melhor hoje. E essa galera, gente boa, já fez amizade comigo. O povo também virou meu parça. É o povo do... A galera é animada, hein? Animada e parceira. Por isso que é o Racha dos Parças, hein, Matheus? Bacana a gente ver essa capacidade aí de molemolência do goleirão, né? Dança e dança muito bem, e ao mesmo tempo essas questões relacionadas aí à farta alimentação. Todo mundo saudável, muito embora alguns ali tenham entregue de que foi porque teve gravação, né? Que o cardápio aí foi mais variado. Mesmo assim, valeu a pena conferir, não valeu não, Mateuzinho? Você se deu bem também por lá. Hoje, com certeza, comi banana, laranja, melancia, melão, uma variedade. Agora, realmente, quem ganhou a estrela, digamos assim, da cara do Racha foi o goleirão. O goleirão disse que era melhor agarrando do que dançarino. Eu acho o contrário. Foi melhor dançarino do que agarrando, mas é muita diversão, povo animado, povo divertido. E é muito divertido a gente fazer esse programa também, Almir, porque a gente conhece cada figura, viu? É bom, todo mundo se diverte, todo mundo, inclusive a gente aqui acompanhando. E olha, hoje tem jogão na tela da Asa Branca, não tem, Matheus? É isso mesmo, Brasil e França se enfrentam hoje às 5 horas da tarde com transmissão completa da TV Asa Branca, tá aqui na telinha. Só ligar a telinha e conferir esse jogão para mais um teste do time comandado pelo Carlo Ancelotti. O Brasil está com algumas baixas, mas vai enfrentar também uma das seleções favoritas ao título mundial e vale a pena conferir, meus amigos. É isso aí. Almir, tem card de torcedor CBN na tela para a gente conferir? Não? Então vamos encerrar por aqui hoje, que para vocês, de casa também a gente fazer mais um convite, né? Todo dia a gente faz esse convite, a gente reforça para vocês conferirem também lá no nosso portal GE Caruaru e Região, mais informações agora que a tabela, por exemplo, da Série D foi divulgada, já está lá para vocês conferirem todos os jogos do Central do Maguari. E eu vou ficando hoje por aqui, pessoal, um cheiro para vocês, Almir, forte abraço e até amanhã. Mateuzinho, só me tire uma dúvida, por favor, não teve o card, mas tem o programa? Tem o programa hoje, o card Torcedor CBN com Eri e com Ebert hoje para falar sobre os nossos times pernambucanos, Almir. Maravilha total, valeu Matheus, grande abraço e até amanhã. E amanhã tem ABU nas escolas, hein? A gente vai conhecer um pouquinho mais da Escola Municipal Rubem de Lima Barros. Vamos dar uma olhada? Chegou a hora de conhecer mais uma escola. Nesta sexta-feira, o AB1 desembarca na Escola Rubem de Lima Barros, a primeira de Caruaru a oferecer ensino integral. Com diversos projetos e muitas histórias, se tornou uma das mais conhecidas do município. Vamos mostrar mais dessa turminha nesta sexta e você já sabe, é no AB1. Muito bem, promessa de diversão e conhecimento. E a seguir no AB1, a gente vai falar sobre a Quaresma, porque o jejum faz parte dessa tradição religiosa da comunidade católica. Aí nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde durante esse período também. 12h, 50 minutos, a gente volta já. O seu AB1 está de volta, ó. Agora 12h, 52 minutos e a gente aproveita para dar mais uma conferida na movimentação do trânsito aqui em Caruaru, nessa sua tarde de quinta-feira. Olha aí a movimentação lá na Avenida Agamenon Magalhães, bem intensa nesse instante, né?
nos dois sentidos aí, a gente vê mais à esquerda, na parte mais alta, os veículos que saem do centro da cidade, rumo a Nova Caruaru, por exemplo, é uma das possibilidades aí de sentido. E os veículos que seguem aí também para o centro de Caruaru, mais no centro da sua tela, e ali para Escondidinha Uma, também um pouquinho mais à direita. Essa movimentação ao vivo nesse instante aqui na Terrinha, aqui na Princesa do Agreste. E a comunidade católica está vivenciando a Quaresma e o jejum é parte desse período também. Então, para entender melhor essa tradição religiosa e a relação dela com a saúde, a gente vai ver a reportagem que a Karen Diniz preparou para a gente. Eduardo é católico. Vive a Quaresma de forma intensa. Ele enxerga no período uma oportunidade de renovação pessoal. Para isso, adota alguns hábitos, como, por exemplo, intensificar os momentos de oração. Dentro da normativa de penitência, né, de jejum, então eu busco fazer algo que me tira um pouco da minha zona de conforto. Então, como penitência, eu sou uma pessoa que gosto muito de televisão, de série, de filmes. Então, eu busco nesse período me distanciar um pouco da televisão. Geralmente eu sento ali uma vez só por semana, algo que eu fazia mais para poder viver esse momento de penitência. Já sigo as sextas-feiras, todas sem carne, que isso para um católico é um hábito comum. Então, toda sexta-feira a gente retira a carne, pelo menos dos animais de sangue quente, deixando apenas ali o peixe, a sardinha, os frutos do mar. E também na sexta-feira eu costumo jejuar. Padre Severino, vigário paroquial da Concatedral Nossa Senhora da Penha de Serra Talhada, explica que a Quaresma é o período onde os fiéis se preparam para a Páscoa. São 40 dias de preparação, numa espécie de deserto, onde os cristãos católicos fazem o jejum, intensifica mais a vida de oração, a caridade fraterna, que nós chamamos na igreja, a Bíblia chama de esmola, com os 3 elementos da Quaresma: jejum, oração e esmola. Então, 40 dias, assim como Jesus passou 40 dias no seu deserto, e após o deserto sofreu aquelas tentações que nós já conhecemos muito bem, também os cristãos, os católicos, são convidados também a fazer a sua Quaresma, 40 dias mais focados na paixão do Senhor, em oração, na caridade fraterna, o jejum e assim por diante. Então são dias intensos de preparação para este grande momento da nossa história de salvação. A Quaresma é composta de vários símbolos e representações. Na igreja, por exemplo, todas as imagens religiosas são cobertas por um tecido de cor roxa, que simboliza a conversão e o recolhimento. Também é tradição que os católicos adotem hábitos de abstinência e penitência, como jejuar e não comer carne vermelha. Práticas que representam o domínio próprio, a disciplina e o desapego, essenciais para alcançar a reforma íntima que os fiéis tanto almejam no período. Alfredo também cobre com um tecido roxo todas as imagens religiosas que ele tem em casa. Além disso, muda os hábitos alimentares na cozinha. Não comer carne nas quarta-feira e nem nas sexta-feira da Quaresma. E nos 3 dias úteis da Semana Santa, que é a quarta, quinta e sexta. E você jejua também? Jejum. Eu jejum, mas tem hora que eu caio assim no fracasso, mas eu jejum. Um comportamento que afeta também o comércio no setor de alimentação. Nessa hamburgueria, por exemplo, durante a Quaresma, há uma maior procura por lanches que não tenham carne vermelha. A gente tem a opção do hambúrguer artesanal de frango no cardápio. Então, a venda desse hambúrguer ele aumenta 100% nessa época de Quaresma, justamente para as pessoas que não consumem carne bovina. Mas tais hábitos precisam ser feitos com cuidado, para que não afetem a saúde. Segundo esse cardiologista, o jejum feito sem planejamento pode alterar a pressão arterial. O impacto do não consumo de carne é basicamente pela diminuição do aporte proteico, que a carne traz. Porém, pessoas que, por algum motivo, precisam fazer essa substituição ou abdicar do consumo de carne vermelha por esse período, pode ser substituído por outras proteínas, como queijo, ovo, produtos de soja, proteína texturizada de soja, peixe, então os pescados, frutos do mar,
pode ter uma quantidade de proteína que repõe essa falta ou essa substituição da carne vermelha. É ideal que tenha uma proteína para a composição desse prato. Então, não só os vegetais são importantes, o carboidrato, mas a proteína também é importante para esse grupo alimentar. Lembrando que, nesse consumo de proteínas, de frutos do mar, que aumenta muito nesse período, é sempre importante o cuidado com sal e frituras. Então, nesse período que todo mundo consome mais essa proteína, como peixe, camarão, então é comum ter muito sal, fritura, né? Uma quantidade de óleo maior. Então, tem que ter atenção em relação a isso. O consumo excessivo de sal, ele aumenta a pressão arterial, ele descontrola a pressão em quem já tem hipertensão tratada ou controlada, assim como outros fatores, como aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, por ter muito carboidrato e por ter muita gordura nesses compostos. Então é preciso ter atenção. Muito bem. E sexta-feira é dia do Som e Sotaque. Marquinhos Café é o nosso convidado, veja. Olha, que amanhã não perde não a trajetória desse grande artista Marquinhos Café aqui no Som e Sotaque. Forró é querendo assim, tem Marquinhos? Estamos esperando amanhã, viu? Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subir. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o coração. Café amanhã, não perde. Amanhã. Aqui no Som e Sotaque. E traga um cafezinho. E daqui a pouco tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o presidente do Núcleo Primeiros Passos da SIC, Francisco Oliveira. O Panorama começa às 2h, hein? Na rádio que toca notícia. E aqui termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Então, uma ótima tarde para todo mundo e amanhã a gente volta a se encontrar, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.